Olá pessoal, eu sou Henrique Moraes, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje nós vamos discutir a psicoterapia integrativa e a parte dinâmica, a parte de funcionamento. Como é que a psicoterapia dinâmica se estrutura, funciona. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu vou me apresentar. Eu sou psicólogo de formação, também atuo como cientista de dados e pesquisador, então tenho 20 anos de atuação como professor, cientista de dados, clínico, psicólogo clínico, e atuei, né, em diversos sistemas de avaliação. Eu já tenho mais de 7.000 alunos que passaram pelas minhas aulas, pelos meus cursos, e aproximadamente 5 milhões e meio de pessoas que eu já trabalhei em processos e projetos de avaliação. Tanto aqui nos Estados Unidos, atualmente eu estou em Washington, tá, na capital, em DC, e nós estamos já há alguns anos que eu atuo e toda a minha atuação está aqui, né, dentro dos Estados Unidos. Mas eu também já morei no Canadá, já atuei em universidades canadenses e atuei também em algumas universidades brasileiras. Também, dentro do trabalho de avaliação e de análise de dados, de trabalho de diagnóstico, já fizemos consultoria em mais de 320 empresas. E o objetivo de estarmos aqui hoje é exatamente fazer uma síntese, fazer uma consolidação dessas práticas e dessa experiência profissional, apresentando para vocês a matriz clínica que eu atuo, tanto para fazer intervenções nas organizações de trabalho, quanto para fazer intervenções em cidades, estados, quanto para fazer intervenções individuais. O paradigma que eu vou estar utilizando aqui é o clínico. Então eu vou apresentar para vocês como nós trabalhamos clinicamente com a parte dinâmica da psicoterapia integrativa. Então nessa aula de agora, nós vamos estar tratando basicamente das funções e dos processos da psicoterapia integrativa. Psicoterapia integrativa é uma matriz de desenvolvimento clínico já bastante madura, já bastante consolidada, bastante estruturada em vários países. Ela tem uma base extremamente consolidada, importante nos contextos atuais, de forma que a gente tem ainda, né, no Brasil, como é uma escola nova, né, que trabalha com o desenvolvimento humano e com a clínica psicoterápica. Da forma que nós trabalhamos, ela também se adapta para desenvolver pessoas no ambiente de trabalho. Então, aquelas pessoas que trabalham fora da psicologia com desenvolvimento humano têm a oportunidade de conhecer uma linha extremamente funcional de trabalho, de estrutura de atuação, que envolve uma perspectiva que pode transformar os seus resultados clínicos em resultados extremamente bem realizados, bem assentados e extremamente bem-sucedidos. A primeira parte importante do processo de atuação clínica é que a atuação clínica na psicoterapia integrativa ela é muito ética, sistemática, prática, consistente e atual. A prática clínica e a consolidação de uma organização onde lhe permite trabalhar diversos aspectos de maneira integrada do seu paciente perfaz um modelo e um método de atuação muito bem amalgamado e muito bem desenvolvido já do ponto de vista científico. Ou seja, a psicoterapia integrativa ela é totalmente sustentada cientificamente. Quando eu falo totalmente, eu falo de 100% sustentada cientificamente. E aqui no canal vocês vão ver ao longo das aulas, das discussões que nós formos estar tratando, vocês vão ver eu discutir, eu apresentar para vocês uma série de processos e todos os artigos científicos que sustentam essa prática de psicoterapia. Tá? Aqui nos Estados Unidos e também no Canadá, onde eu já morei, a gente tem as duas associações, tanto a Canadian Psychological Association quanto a American Psychological Association, a famosa APA, dando sustentabilidade a essa linha de atuação. Inclusive,
No principal handbook de psicoterapia clínica, que vocês estão vendo aqui embaixo, ele tem um conjunto de capítulos que ele apresenta a psicoterapia integrativa como uma das principais forças da psicologia, em ordem de nascimento como a quarta força. Então nós temos a psicanálise, nós temos o behaviorismo, nós temos o cognitivismo e o humanismo, e a quarta força, exatamente a psicoterapia integrativa, tendo um capítulo somente dedicado para a formação do psicoterapeuta integrativo. E ela é uma prática extremamente já consolidada na União Europeia. Você vai ter na Irlanda, na Inglaterra, na Áustria, na Noruega, na Alemanha. Você vai ter na Bélgica, na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, na Grécia. Em toda a União Europeia você vai ter esta linha como ela sendo uma das linhas principais de atuação acadêmica. Claro, professor, e fora da Europa? Com certeza, você também tem a psicoterapia integrativa já na Índia, no Japão, na Austrália, como eu falei antes, no Canadá. E nos países de língua inglesa, 42% dos psicoterapeutas na Inglaterra, dentro de um estudo amostral que foi feito na Inglaterra. Na aula anterior, você pode ver essas fontes e as referências. 42% dos psicoterapeutas da Inglaterra se identificam com essa matriz, dizem e trabalham, né, com essa matriz. 33% dos psicoterapeutas da Irlanda são integrativos, nos Estados Unidos 29%, e na Nova Zelândia 31% dos psicoterapeutas se dizem integrativos. Integrativos raiz, integrativos de verdade. Tá? E essas pessoas que trabalham com a psicoterapia integrativa, elas se dizem, e dentro de um conjunto de estudos que foram realizados, né, numa matriz mais ampla, né, em conjunto de meta-análises internacionais, que eu vou apresentar a sequência para vocês, eles se identificam como, nesses 4 países, como a linha que está em primeiro lugar em utilização. Tá? Seguido, na Inglaterra, é seguida, em alguns países da União Europeia, ela fica em terceiro lugar, em outros em segundo lugar em utilização. Mas ela, numa síntese e num review que foi feito, fazendo uma pesquisa e recolhendo dados dos clientes, eles consideram a psicoterapia integrativa como estando no primeiro lugar em eficácia, eficiência, aplicabilidade, satisfação tanto dos clientes quanto dos terapeutas que lidam com ele, de engajamento. É uma linha que ela consegue engajar as pessoas, os pacientes, de uma maneira muito efetiva no seu trabalho clínico. Por quê? Porque a psicoterapia integrativa ela se utiliza de um conjunto de recursos extremamente embasados cientificamente. E não por acaso, como nós temos aqui na Associação Psicológica Americana uma exigência e um rigor acadêmico enorme, 29% dos profissionais que estão aqui em solo americano trabalham com essa linha. Então, uma das coisas centrais da psicoterapia integrativa é que ela trabalha, sobretudo, com múltiplos níveis da personalidade. Muito desse sucesso se aplica a isso, com o desenvolvimento da autonomia, de adaptabilidade, flexibilidade e emoções positivas. Então, toda a linha da psicoterapia ela tem uma matriz que, de certa forma, ela se comunica de uma maneira muito direta com a psicologia humanista, e a pessoa vai estar estimulando o seu cliente, o psicoterapeuta vai estimulando o seu cliente a desenvolver os sentimentos positivos, de prazer, de alegria, de satisfação. Então, toda a psicoterapia é uma terapia positiva, voltada para o desenvolvimento de processos construtivos. Uma alta capacidade de adaptação, capacidade de autonomia, um trabalho integrado com vários níveis da personalidade. E a abordagem integrativa, que nós trabalhamos, já é um acréscimo que a partir da experiência clínica de quase 10 anos, né, trabalhando basicamente com a integração,
a gente trabalha com a epistemologia dos sistemas complexos. Ela tem um episteme, ela tem um embasamento metodológico, científico para fazer essa junção, essa união desses princípios biopsíquicos que integram o trabalho clínico, né? Tanto psicodinâmicos quanto interpessoais, como aspectos sistêmicos e existenciais da clínica. Ou seja, ela integra várias dimensões do funcionamento humano numa clínica bem parametrizada. E isso é possível, Henrique? Totalmente possível, viável. Isso já é um método totalmente testado e desenvolvido dentro de um conjunto de prática e de estrutura extremamente bem estabelecidas e com consistência científica. Ela possui um modelo integrado, tá? Profissional, abrangente e profundo de tratamento, usa intervenções ativas em conjunto de intervenções que a gente chama de intervenções mais subjetivas, né? O trabalho no inconsciente, o trabalho com os sonhos, o trabalho com métodos de associação livre, fazendo com que a gente tenha um entendimento muito mais amplo do funcionamento psicodinâmico e um trabalho psicodinâmico muito mais efetivo, um trabalho muito mais bem estruturado e desenvolvido. Totalmente baseado em prática clínica, em métodos científicos, a gente vai, na psicoterapia integrativa, utilizar 12 matrizes principais da psicologia, as 12 categorias. Então nós fazemos trabalhos com corpo, nós desenvolvemos trabalho com a dinâmica dos processos psíquicos, nós fazemos trabalho nos processos inconscientes, nos relacionamentos, enfim, usando várias matrizes da própria psicologia de maneira sistemática, e ao longo do processo que eu vou estar trazendo aqui, eu vou estar explicando para vocês como isso se dá. O foco do trabalho está em 4 dimensões, na dimensão biológica, psicológica, social e espiritual, e em 12 subdimensões que estão dentro de cada uma dessas dimensões mais amplas. De maneira que nós integramos e assimilamos conceitos, modelos de intervenção, técnicas, teorias, práticas e estratégias de diagnóstico a modelos atuais de dinâmica de funcionamento da mente. Ou seja, nós estamos atuando com um modelo novo de explicação da mente. Então, de 100 anos para cá, a psicologia avançou muito, sobretudo nos países de língua inglesa, e a gente entende hoje muito mais de mente do que entendíamos há 100 anos atrás, quando se deu o surgimento das escolas mais tradicionais. Está totalmente baseada em modelo e práticas validadas cientificamente, está pautada numa tradição de pesquisa, né, internacional em psicoterapia clínica. E vocês vão ver aqui ao longo do canal, eu vou estar discutindo alguns artigos desses, os principais artigos de revisão e a eficácia, a importância do trabalho. E tem um conjunto de elementos essenciais, né, para entender o funcionamento psíquico e potencializar o desenvolvimento humano, fazendo com que a gente desenvolva o que a gente chama de síntese integrativa. Esse é o objetivo máximo do trabalho na psicoterapia integrativa. É demover os sofrimentos, os traumas, os processos que fazem com que a pessoa não avance, não se desenvolva adequadamente na vida, permitindo que ele sintetize os seus propósitos de vida e passe a viver de maneira positiva, com boas emoções, com boas expectativas de futuro e conseguindo alcançar o máximo da sua produtividade, do seu desempenho, conseguindo estar integrado, feliz, atuando de maneira plena. Fazemos isso de forma 100% seguindo os padrões dos conselhos dos nossos países. Fazemos isso de forma 100% ética e com respeito às normas e os processos principais que são validados em cada um dos nossos países de prática clínica. Tá? Nós já temos uma base autoral extremamente bem estabelecida e, eventualmente, nós vamos estar trazendo algumas dessas pessoas para discutir junto com a gente. E essa base autoral, a própria APA, a American Psychological Association, a Canadian Psychological Association, organiza cartilhas para poder divulgar a psicoterapia integrativa. Um dos nomes principais da área é o John Norcross, extremamente vinculado à APA, inclusive com métodos e estruturas de supervisão, mas vocês vão ter capítulos ou livros inteiros dedicados à psicoterapia integrativa em
vários países, já temos muitos manuais bem feitos e bem elaborados, e nos principais livros da prática clínica, escritos em língua inglesa, você vai ter no mínimo 1, 2 ou 3 ou 4 capítulos dedicados à psicoterapia integrativa. Tá? Os principais handbooks internacionais, dos quais eu destaco 4 aqui embaixo, vocês vão ver esses handbooks discutindo e aprofundando conceitos da própria psicoterapia integrativa de maneira bem apropriada. Alguns capítulos mais introdutórios, outros capítulos mais aprofundados, discutindo a prática e os sistemas de formação da psicoterapia integrativa. Os objetivos da psicoterapia integrativa, da forma que nós trabalhamos, com essa junção com sistemas complexos, o objetivo é integrar esses múltiplos níveis da personalidade, né? Desenvolvendo um conjunto de processos. A gente utiliza uma base muito ampla de epistemologia dos sistemas complexos, né? De forma que a gente tenha a possibilidade de utilizar esse modelo integrado com um profissional trabalhando de maneira mais profunda, tá? Extremamente baseada nas 4 dimensões, utilizando o conjunto de métodos científicos de forma integrada e assimilativa, ou seja, os conceitos, as intervenções, as técnicas, as práticas, as estratégias de diagnóstico, elas são integradas a modelos de atuar de dinâmica de funcionamento da mente. Totalmente validada cientificamente, totalmente validada, totalmente científica, né, utilizando um conjunto de elementos essenciais para tratar o funcionamento psíquico. Isso é muito importante, por isso que eu passei para vocês novamente essas informações. Isso é muito importante. Guarde isso, que em outros momentos mais adiante nós vamos estar utilizando esses conceitos para que eu possa explicar para vocês de maneira mais efetiva. Fazendo com que a gente tenha uma psicoterapia integrada. A psicoterapia integrativa em sistemas complexos, a gente utiliza metodologias subjetivas junto com métodos ativos. Ou seja, a gente trabalha tanto com ações e modelo de tratamento voltado para o trabalho no inconsciente, como nós trabalhamos com processos ativos, de construtivistas, trabalhos voltados para o comportamento, para o desenvolvimento de habilidades sociais, para o desenvolvimento de processos e de atuação de uma clínica onde a gente trabalha, né, de forma mais colaborativa com o paciente e também, né, com as estruturas de aconselhamento. A estrutura da psicoterapia integrativa, ela tem um ambiente físico que é bem estruturado, bem próprio. Você precisa ter um ambiente, né, que é onde a psicoterapia ocorre, com estrutura física, com os espaços destinados a cada tipo de atendimento. Pode ser numa mesma sala, mas eu gosto mais de ter os ambientes divididos, mesmo que integrados, mas os ambientes divididos, porque a terapia ela depende muito da harmonia dos ambientes do seu consultório. Então, o ambiente do consultório sempre limpo, sempre organizado, sempre com um bom astral, com a capacidade de acolhimento, e a gente vai discutir o porquê disso mais adiante. Nós usamos muitos recursos materiais, então, assim, livros, testes psicométricos. Importante salientar que todos os testes precisam ser validados, todos os testes utilizados na clínica, eles precisam ser testes validados, né, tanto os psicométricos quanto os projetivos, com exceção de algumas escalas que são de uso livre. Aí tudo bem, aí a gente tem alguns questionários que a gente passa, mas aí não tem a finalidade de avaliar estruturas de inteligência nem de personalidade, mas são mais fichas de acompanhamento, né? Nós usamos fichas de atendimento, equipamentos, né? A gente tem todo um conjunto de processos que a gente organiza o nosso consultório de maneira bem adequada, cadeira, sofá, divã, nós usamos divã. Os trabalhos na psicoterapia integrativa começam com um contrato, né, bem amarrado, né, um conjunto de material de pintura, caixa de areia, enfim, a cada terapeuta integrativo, a depender da vertente que ele trabalha, ele usa mais uns materiais do que outros, tá? Um conjunto de estrutura tecnológica, computador, televisão, testes informatizados, sala de aula virtual, né, banco de dados, equipamentos elétricos de medição, enfim, a gente tem um conjunto de processos que são voltados para a medição e as medidas de processos biológicos. E eu vou mostrar mais adiante, vou dar uma aula para vocês sobre alguns dos equipamentos que nós usamos
para medição psicofísica. E, claro, o objetivo dessa aula é discutirmos o modelo integrativo de atuação, a estrutura de atuação clínica, em que ela se baseia na teoria, na epistemologia, né? Ela tem uma base empírica muito sólida, com o desenvolvimento de uma filosofia de atuação extremamente ética e pautada numa filosofia de trabalho bem estruturada, onde a gente vai determinar a estrutura, os objetivos, o funcionamento, o formato e o tempo da sessão e o porquê. Isso é tudo desenvolvido com uma base bem estruturada. Depois eu vou apresentar para vocês de onde cada um desses recursos, cada um desses fundamentos vem. Baseado em um firme embasamento epistêmico, né, e em métodos científicos. A clínica, o espaço de atendimento clínico é muito semelhante a esse espaço que vocês estão vendo na imagem, tá? Onde a gente vai ter, né, um espaço aqui onde eu gosto de passar aulas e dar informações para o cliente. Isso aqui é o espaço inicial de atendimento. A psicoterapia, quando o cliente novo entra, ela começa aqui, tá? Ela começa nesse espaço, onde a gente faz o contrato, informa para o paciente. Toda a psicoterapia integrativa ela é extremamente íntegra. Então, o psicoterapeuta precisa falar 100% a verdade, 100% dos trabalhos na psicoterapia integrativa, eles precisam contar com um espaço íntegro, ético, claro. Então, no começo da sessão, tudo precisa ficar muito claro, tudo precisa ficar muito bem determinado, tá? Além dessa sala de atendimento individual, uma vez que o paciente tope, que ele iniciar um processo psicoterápico, ele vai para a segunda, as outras sessões, para um outro espaço. Então, ele começa aqui, no espaço de trabalho ativo, né, onde se dialoga, se conversa, ele conta a história inicial, e aqui é o espaço de testagem, tá? Quando tem a necessidade dele responder e dele fazer as testagens. Nós usamos todos os tipos de testes, mais adiante a gente vai aprofundar um pouco mais isso. E aqui é o divã, tá? E um segundo espaço de criação clínica, onde a gente tem uma possibilidade de atuar com o psicoterapeuta de uma forma mais... ele tem a condição de estar discutindo os processos com você, com o psicoterapeuta, de uma maneira onde ele use processos ativos, onde ele use arte, onde ele pinte. Professor, mas eu preciso de ter 3 salas para poder fazer a atuação? Não. Você pode botar esses 3 ambientes numa mesma sala de psicoterapia, tá? Claro, normalmente os psicoterapeutas integrativos, à medida que eles crescem profissionalmente, eles vão melhorando o seu consultório até que eles tenham os espaços, né, mais adequados e consolidados. Nós usamos todos os tipos de teste, todos os tipos de escalas projetivas, com preferência para algumas delas, e eu vou explicar para vocês. Vamos ter, né, mais adiante no nosso sistema de formação, nós vamos ter uma aula sobre como é que se avalia, como é que usamos estruturas e estratégias de avaliação na psicoterapia integrativa, por quê, né, usamos cada uma delas. Nós vamos ter essa possibilidade, essa condição de as utilizarmos. E a psicoterapia, ela é uma psicoterapia clássica com sessão individual de 50 minutos de duração, tá? Com atendimento de grupo de 180 minutos. Aqueles psicoterapeutas que trabalham em grupo, alguns deles passam um pouco disso e muitos deles vão para 2 horas e meia de duração. A gente também trabalha com seminários e vivências de final de semana, vivências mais específicas, né? Depois eu vou mostrar o formato e a estrutura dessas vivências. Uma clara noção de início, meio e fim de uma sessão de terapia. Então, a gente precisa ter a clareza do que a gente está fazendo, que método a gente está usando e por quê, e quais são os fundamentos de cada um desses métodos. Um ambiente muito bem iluminado, ambientado, limpo, organizado, bem estruturado. Nós usamos uma ficha de acompanhamento em cada sessão, então ao final de cada sessão, por isso esses 10 minutos entre uma sessão e outra, nós preenchemos, nós anotamos, fazemos as notas da sessão que acabou de ocorrer. Então nós fazemos um trabalho de 50 minutos e temos 10 minutos para fazermos as anotações e fazer o acompanhamento
né, do paciente. Usamos um conjunto de equipamentos de emergência, sobretudo a APA, tanto a Canadian Psychological Association, exige que nas salas de psicoterapia você tenha uma formação paramédica, então você saiba fazer um atendimento inicial, né, de estilo paramédico, se você precisar desengasgar a pessoa, se você precisar de alguma maneira, alguém teve um infarto, na sua clínica, você saber pelo menos dar os primeiros socorros. Então, normalmente nós temos os equipamentos de proteção, conjunto de recursos tecnológicos e materiais a mais, né? Nós temos sempre estrutura de som, né? Algumas estruturas de aula, arquivos de sistemas de avaliação e teste. E o que é que nós estimulamos? Eu tenho alguns alunos, né? Eu tenho alunos no mundo todo. Hoje eu tenho um conjunto de alunos que estão em processo de formação, alguns no Canadá, outros na Nova Zelândia, outros em São Paulo, né, no Brasil, alguns outros sendo orientados na Argentina, em Portugal. Mas o grosso dos meus alunos são, né, no Brasil. E eles sempre me perguntam, mas professor, como nós podemos atuar e como nós podemos fazer essa atuação, porque é um consultório que é sofisticado, você tem recursos tecnológicos, materiais, mas não começa assim. Normalmente os alunos que começam a atuar, eles começam a atuar de uma maneira, né, com a sala, e à medida que o consultório ele pega mesmo, né, a gente vê isso acontecendo com muita velocidade, porque tem muita eficácia, tem muita eficiência. E um cliente vai passando as informações para o outro, e normalmente a tendência é que as pessoas que eu acompanho, eles tenham os seus consultórios cheios, né? Então, os consultórios eles têm uma curva de crescimento muito rápida. Porque, primeiro, que isso é muito novo no Brasil. E, segundo, que nós passamos a ter uma condição muito bem feita, muito bem estruturada para trabalharmos, né, de maneira efetiva e eficaz na psicoterapia. Então, o que acontece? Normalmente, os psicoterapeutas, os psicólogos, eles começam com um consultório mais simples e, à medida que ele sente a necessidade, ele vai desenvolvendo e aperfeiçoando as suas práticas de psicoterapia. Tem algumas pessoas que eu oriento que a gente trabalha muito com essa dimensão social, então eles acabam cobrando um valor um pouco mais baixo ou mesmo mantendo os valores da sua clínica mais elevados, mas sempre dedicando 20%, 25% do seu trabalho para consultas que a gente chama de consultas sociais, né? Eles fazem um desconto, até mesmo não cobram um valor simbólico para aquele determinado paciente. Isso eu vou explicar de uma forma mais aprofundada quando a gente for trabalhar nessas dimensões sociais. Eu vou apresentar para vocês como é que se dá esse trabalho, tá? Isso mais adiante. O modelo integrativo de atuação clínica, ela tem, na verdade, um conjunto de práticas que são extremamente assim, voltadas para o trabalho, tá, com o que a gente chama de 4 pilares de atuação clínica, que ela começa com a base filosófica, você apresenta para o cliente como é que funciona a psicoterapia, como é que vai acontecer, a visão de mundo, a visão de homem, o que é que você, mais ou menos, né, você traz isso tem um efeito terapêutico muito forte. As pesquisas de revisão internacional apresentam que uma teoria muito bem sistematizada e que passe credibilidade, consistência, ela é um dos pilares centrais do desenvolvimento de engajamento e para um tratamento bem-sucedido. 100% de valores éticos de prática profissional atual dentro dos sistemas conselhos, seguindo o Código de Ética Profissional e todas as diretrizes e princípios dos sistemas conselho. A gente tem uma base onde a gente usa as 12 principais matrizes da psicologia e as 5 principais teorias integrativas, nos dando know-how e bagagem técnica para a nossa atuação e os nossos sistemas de atuação. Utilizamos o paradigma dos sistemas complexos como fundo e como base para que, né, possamos entender a mente humana, e aqui no subcanal, aqui do canal principal, nós vamos discutir um pouco esse embasamento, né, tanto por via da ciência de dados, quanto em via, né, do que a gente chama de
metáforas da mente, ou seja, modelos de mente. Como é que a mente humana funciona? Como é que a mente humana trabalha? Quais são os estudos atuais da neuropsicologia? O que é que a física apresenta para a gente sobre a mente? O que é a mente sobre essas distintas perspectivas? Isso é muito importante que o psicoterapeuta ele entenda de mente e de cérebro, né? Baseado em modelos de práticas validadas cientificamente, sempre direcionada a esses 4 níveis, o biológico, social, espiritual e psicológico. A gente utiliza relações que são integradas entre os níveis, que a gente chama de relações dinâmicas entre os níveis, porque o nível biológico, ou seja, o que você traz para o corpo, ele tem um reflexo no psíquico. E o que ocorre no psíquico, você traz para o social. Assim como para o nível, né, espiritual. Espiritual, entenda espiritual, eu não estou falando de religião, eu estou falando de prática de meditação, eu estou falando de prática de valores, eu estou falando de crenças, de um conjunto de processos que refletem sobre as questões existenciais da nossa espiritualidade. Claro que nós temos uma atuação também nesse nível da espiritualidade e a gente vai apresentar como é que isso se dá de maneira mais aprofundada. Claro que no espaço de 1 hora não dá tempo da gente fazer isso tudo. De forma que a gente acredita nas estruturas de personalidade. Para nós, a personalidade ela é estruturada em torno de padrões, ela tem um eixo central, ela tem um conjunto de nódulos centrais, e que esses processos eles vão sendo organizados e estruturados de forma extremamente dinâmica. Esses processos internos eles estruturam a dinâmica psíquica e que desenvolvem um conjunto de processos que se expressam nas relações interpessoais, nos ambientes de trabalho, desenvolvem os valores, as estruturas éticas e, é claro, também a nossa espiritualidade. Nós usamos para tratamento, no nosso modelo de atuação, nós usamos, dentro do nosso modelo integrativo, ele tem 6 bases. Utilizamos os 4 pilares, as bases filosóficas, os princípios, os valores e a ética da psicoterapia. Nós integramos com 12 categorias de matrizes e de sistematização da prática clínica. Então, a gente bebe de diversas teorias, de diversas fontes. Os principais autores que trabalham com a psicoterapia integrativa, cada um deles desenvolveu um determinado método de integração. E esses 5 modelos foram assimilados e agrupados, formando uma síntese integrativa dessas principais grandes escolas integrativas, utilizando também o paradigma e a epistemologia dos sistemas complexos para que a gente nos confira a base metodológica. Isso tudo parece complicado à primeira vista, mas ele é extremamente eficaz e ele é simples. Quando bem aplicado, é quase óbvio. Vocês vão ver, tem uma aula que a pessoa, meu Deus do céu, como isso estava tão claro para mim e eu não percebia. Eu tenho muitos clínicos profissionais que já estavam trabalhando há 15, 18 anos de clínica. Quando eu apresentei todos esses modelos para eles, vieram trabalhar com a psicoterapia integrativa, eles ficaram bobos por conta de que como é eficaz, como é claro, mas ao mesmo tempo estava tão perto, mas eles não conseguiam fazer essa sistematização. Com 4 níveis de atuação, o nível biológico, psicológico, social e espiritual, e a gente vai trabalhar com a estrutura e o aparelho psíquico, com os pilares que são constituintes da personalidade. Esse modelo de atuação, ele na verdade, ele deriva, ele carrega em si 7 motores da clínica. Primeiro, o trabalho com o inconsciente, com os sonhos, com a associação livre. Essa é uma das práticas. Nós temos sessões que são voltadas para o trabalho com o inconsciente. Um trabalho de síntese integrativa, com compreensão, com insight, com trabalho relacional, um errinho aí. Com desenvolvimento sistêmico dos processos básicos, corpo, emoções, sensações nucleares, motivação, e um conjunto de processos com o 4º motor, que é uma mudança de hábito, ou seja, com as atitudes, os comportamentos e os padrões de vida. Importante que nessa dimensão 3, quando a gente vai fazer um desenvolvimento sistêmico dos processos básicos, que vamos trabalhar com essas sensações nucleares, com a motivação, com o que motiva, com os principais processos psicológicos básicos, a gente atua isso com um eixo muito bem integrado.
trabalho que envolve corpo, emoções, sensações, e que se liga e se relaciona com a motivação e o comportamento, ele é muito central para o modelo integrativo. Nós executamos isso, né? Talvez eu acho que é a linha de psicoterapia que faz essa passagem de maneira mais bem feita, mais sofisticada, de maneira mais leve, sem, né, fazer com que o paciente e o cliente sofra tanto. Trabalhamos com essa quarta dimensão, que é o comportamento, as atitudes, os padrões de vida, né? Porque o objetivo da psicoterapia integrativa é dar ferramentas, dar modelos para que a pessoa atue fazendo as modificações dos seus hábitos para aquilo que ele necessita, para onde ele quer. Sistemas de profissão tem um determinado momento na clínica integrativa, claro que isso depende muito do cliente para cliente, mas sempre há um determinado momento onde nós atuamos com o desenvolvimento profissional, com sistemas voltados ao desenvolvimento profissional, com diretrizes de futuro, com trabalhos nas vocações, nos propósitos, tanto em diagnóstico quanto em atuação e desenvolvimento. Com os valores de vida, tá? A gente trabalha muito essa base ética, os princípios, né? A atualização, né? Fazendo com que a pessoa se torne mais adaptada ao mundo, que é cada vez mais cheio de informação, que é cada vez mais cheio de, né, carregado de importância. Sobre isso, às vezes, se acentua mais em pacientes que são mais idosos, porque estão vinculados a um conjunto de experiências tradicionais, onde a gente vai utilizar um conjunto de modelos do funcionamento psíquico, modelos epistêmicos, né? E o sétimo motor é a espiritualidade, é a função transcendente, os processos voltados para o desenvolvimento de intuição, de propósito de vida, de um conjunto de vertentes voltados para o que a gente chama dessa função transcendente, dos valores, do significado da existência. Isso é muito importante no trabalho. E eu vou explicar para vocês o porquê e quais são as ênfases daquilo que a gente está trazendo em conjunto de processos que são... Essa é uma aula mais de apresentar o modelo completo, né? Em oportunidades mais à frente eu vou estar aprofundando cada uma dessas coisas para cada um desses motores. Eles fazem com que os nossos estilos de atuação eles fiquem crescentes e consistentes. Claro, a dinâmica da psicoterapia integrativa ela está voltada para essa que a gente chama dessa dinâmica complexa multinível, desses fatores psicodinâmicos, o trabalho nos processos básicos, nos sistemas relacionais, né, nos ciclos de vida, na evolução dos níveis de consciência. Então, nós temos um determinado momento que a prática clínica se volta muito para a evolução desses níveis de consciência. A gente usa a interpretação como intervenção padrão, é uma terapia orientada psicodinamicamente, ou seja, a gente usa aliança, colaboração, consenso de métodos e outras intervenções ativas junto com o trabalho voltado para o sonho, com o trabalho voltado para o inconsciente. Ou seja, nós fazemos uma amálgama, trabalhamos com metodologias subjetivas, com a interpretação, com o trabalho de base psicanalítico, com base analítico e junguiano, mas desenvolvido dentro de um modelo psicodinâmico assimilativo, junto com um trabalho, junto com metodologias ativas. De maneira que a gente integra a consciência ao inconsciente, fazendo com que ocorra uma ampliação do conhecimento que a pessoa tem dela própria, o conhecimento que ela tem dos sistemas que ela está envolvido, nos relacionamentos, nas questões de relacionamento, e a relação que isso tem com os ambientes, com os processos de trabalho, né? Formando uma perspectiva psicodinâmica extremamente ampliada, dedicando a pessoa a uma capacidade de trabalho, de tratamento muito sofisticada. É uma linha muito, muito poderosa, muito eficaz. Nessa linha nós trabalhamos desenvolvendo todo o potencial humano, por isso que as pessoas crescem tanto e se desenvolvem de maneira tão sistemática e sistêmica. Ela faz uma síntese das principais escolas de psicoterapia para ampliar o escopo de atuação, integrando, né, os conceitos, os construtos e as técnicas desenvolvidas em outras tradições. Não é uma psicoterapia tecnicista, então não se usa a técnica pela técnica, se usa a técnica dentro de um processo integrativo e tem um método e uma metodologia para você fazer isso. Você vai organizar
todo o processo a partir de um conjunto de premissas. Ela integra e assimila conceitos, modelos de intervenção, técnicas, teorias, práticas, estratégias de diagnóstico a modelos dinâmicos e de funcionamento da mente. De maneira que a gente está, mais uma vez, eu estou sendo repetitivo até nisso, sustentado nos sistemas complexos da física e no amplo repertório de métodos e procedimentos eficazes da psicoterapia. Ou seja, nós temos na base da psicoterapia integrativa muita meta-análise, muito artigo de revisão em larga escala, onde a gente avaliou 6 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil clientes para saber o que é que funciona na psicoterapia, que são os fatores comuns da psicoterapia. E usamos isso através de uma metodologia e de uma forma de encarar o mundo nova que permite essa síntese, que são os sistemas complexos. Mas, professor, como é que se junta um sistema da física com um sistema da psicologia? Você pode começar a fazer uma leitura do Edgar Morin. Ele tem um livrinho básico sobre introdução aos sistemas complexos, que ele vai começar a dar ali algumas dicas. Só que o Morin, diferente do meu trabalho, ele faz um trabalho muito bem feito, muito bacana. Ele tem uma série de livros, inclusive, tratando de sistemas complexos. Mas ele faz um trabalho mais de apresentação epistemológica e filosófica dos sistemas complexos. Sistemas complexos é muito mais do que o que ele apresenta ali. Tem uma base matemática, tem uma base científica, e é isso que a gente usou para desenvolver essa base de atuação e termos uma epistemologia que explique o funcionamento da mente, o desenvolvimento humano, e que a gente consiga ter modelos simples de atuação, para que a gente possa combinar adequadamente o trabalho com metodologias ativas com o trabalho subjetivo. Ou seja, nós mexemos com as emoções, com as sensações, com o inconsciente do paciente, mas quantas sessões são dedicadas ao trabalho do inconsciente e quantas sessões são dedicadas ao... Fica aí a pergunta. E quantas sessões são dedicadas à parte ativa? É isso que nós temos a resposta. É isso que nós temos a resposta para cada padrão, para cada tipo de paciente. E isso nos permite desenvolver uma linha psicoterápica muito mais avançada, muito mais leve e com muito menos iatrogenia. O que é iatrogenia, Henrique? Muitas práticas clínicas, todo medicamento, toda prática clínica tem efeitos colaterais. Ah, mas a psicoterapia não tem. Tem. Toda prática clínica tem efeitos colaterais. Nós estudamos os efeitos colaterais. Nós estudamos o que de uma prática clínica pode ser funcional. Ah, mas eu não acredito que tem. Pois acredite, tem. Até sessões de aconselhamento, conselho demais. Aquelas psicoterapias bem que psicoterapeutas ainda em estágio de formação, ainda não maduros o suficiente, que trabalham com esse nível somente de aconselhamento, dando conselho, 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 em cada sessão. Mesmo um psicoterapeuta que trabalha somente no nível mais básico, existe iatrogenia, existem determinados modelos de aconselhamento que têm efeitos colaterais, que ao invés de estimular o crescimento do paciente, estimula, na verdade, uma estabilização, um assentamento daquele cliente em determinadas zonas de conforto. Depois de um determinado tempo, o paciente não cresce, não se desenvolve mais de forma alguma. Ao contrário, desenvolve-se um engajamento e um apaixonamento ali com aqueles tipos de metodologias. E esse apaixonamento faz com que a pessoa não se desenvolva, não cresça, não tem mais desafio. É exatamente o oposto do que acontece numa psicoterapia integrativa. Por quê? Porque ela é extremamente sustentada numa psicoterapia leve, atual, dinâmica, focada no positivo, focada em coisas que dão certo, no respeito ao ser humano, no respeito às pessoas, tá? E a gente usa uma ampla gama de técnicas e intervenções que vêm das outras bases teórico-metodológicas, cadeira vazia, treinamento de habilidades sociais, monitoramento cognitivo, imagem guiada, dessensibilização sistemática, trabalho com sonho, trabalho num conjunto de processos, mas é lógico que ela tem um formato, ela tem um modelo, ela tem um estilo de avaliação, ela tem um processo formativo que precisa ser entendido na sua profundidade para que você consiga exercer adequadamente.
nós temos 4 eixos norteadores. Primeiro, a psicoterapia multidimensional. Nós focamos nas múltiplas dimensões da consciência e do funcionamento do aparelho psíquico, na busca de melhorar nossa capacidade de adaptação e de solucionamento de problemas. É uma linha totalmente multidisciplinar, ou seja, a gente tem um conjunto de campos científicos, áreas da psicoterapia que elas são integradas para fornecer mais eficácia e eficiência ao processo de psicoterapia e aos modelos de atuação profissional. Múltiplos níveis hierárquicos, né, de funcionamento que repercutem na saúde mental e no desenvolvimento da psicoterapia. Sobretudo, a gente atua no corpo, no biológico, nós atuamos no aparelho psíquico, nas emoções, na parte psicológica. Nós atuamos no nível social, trabalhando as crenças, as estruturas, inserções, o engajamento profissional e também na formação das crenças. Muitos clientes chegam a ter, sobretudo os clientes no Brasil, muita gente que vem de cada pegadinha que tem no Brasil de formação enfim, de um conjunto de práticas que são socialmente extremamente sedutoras, mas que aprisionam o aparelho e as percepções das pessoas num modelo fechado de funcionamento social. Vocês devem ter ideia daquilo que eu estou falando. As pessoas que são, né, para bons entendedores, devem saber o que eu estou dizendo. Mas isso tem sido muito comum no país. Então, nós atuamos nessa base. Nós temos um trabalho específico para abertura do campo social, abertura do pensamento, exacerbação e abertura do campo vital da pessoa. E a integração com seus propósitos de vida. Como é que isso se dá, Henrique? Aí a beleza do processo integrativo, aí é que está, né, o cerne da questão que a gente vai estar, de alguma maneira, se formando nas aulas mais aprofundadas. Claro, em cima de um sistema extremamente voltado para a complexidade, implica num embasamento epistêmico, né, com os métodos oriundos da complexidade, com o entendimento dos fenômenos de complexidade. Vou ter uma aula para explicar o que são sistemas complexos, que eu vou colocar também no canal. Vocês que estão me assistindo somente no canal, vocês podem pegar, né, essa aula. E de forma que o que fazemos? Nós juntamos as 12 matrizes, a psicoterapia psicodinâmica, as psicoterapias biopsíquicas, behavioristas, voltadas para o comportamento, humanistas, corporais, cognitivas, interpessoais, sociais, construtivistas, multiculturais, existenciais e transpessoais, em linhas e sublinhas, e essas linhas formam, como por exemplo a psicoterapia transteórica, que nos traz fundamentos para a formação da psicoterapia integrativa em sistemas complexos. Psicoterapia psicodinâmica assimilativa, a integração assimilativa cognitivo-comportamental, psicoterapia interpessoal assimilativa e a psicoterapia multimodal. Cada uma dessas 5 vertentes formam, né, uma dimensão que desenvolve a psicoterapia integrativa em sistemas complexos na sua base de atuação. É uma psicoterapia psicodinâmica assimilativa, né? Mas nós fazemos, além da assimilação, além da parte psicodinâmica, além da parte assimilativa, um trabalho que envolve também um foco nos estilos de mudança, um foco na psicoterapia cognitiva, na mudança das crenças, na mudança dos pensamentos que são ancorados, né, em crenças que precisam ser ressignificadas na psicoterapia, de maneira que a gente tenha a possibilidade de atuar de maneira extremamente bem-sucedida em quase todos os processos psíquicos e psicológicos, tá? Porque a gente vai ter um entendimento de uma maneira plena do funcionamento psíquico. Isso forma, junto às 12 matrizes, com os 5 modelos de integração clínica, nós formamos o arcabouço teórico, metodológico, epistêmico da psicoterapia integrativa focada em sistemas complexos, onde nós usamos 4 níveis de atuação, tá? Atuamos de uma forma multinível, ou seja, no nível biológico, no nível psicológico, no nível social e no nível espiritual, com um conjunto de trabalhos voltados para cada um desses níveis, de forma que a gente faça todo o processo, né, integrativo da nossa psicoterapia integrativa, integrando de maneira extremamente organizada, de forma assimilativa, todos os processos que permeiam a formação e o desenvolvimento da
personalidade. De forma que a gente atua em 7 dimensões básicas, nas matrizes de identidade, tá? Nos domínios psi, valores éticos, né? Nas atitudes, sobretudo na cognição, comportamento, aprendizagem e sentimento, formando, permeando, permitindo, né, uma dinâmica atitudinal de mudança. Nos processos psicológicos básicos, né, nas emoções, na memória, nos sonhos, na motricidade, né, nas sensações, com estruturas de comunicação e linguagem, na mudança da percepção, nos insights, né, nos processos intuitivos no corpo, na autoimagem corporal, né, na parte bioquímica, na organização de uma alimentação saudável, nos processos bioenergéticos, na vida social, relacionamentos e dinâmica social, desenvolvimento de atividades profissionais, laborais, o engajamento, o comprometimento, a mudança de propósito de vida, né? A descoberta daquilo que você realmente gosta de trabalhar, quer trabalhar, tem motivação realmente para estar totalmente engajado. E no que a gente chama de alma mater, né? Na parte espiritual, nos arquétipos, no self, nos níveis de consciência, né? Nas crenças e práticas espirituais, né? No inconsciente coletivo, os trabalhos que envolvem a reorganização da sua fé, da sua reconexão com o todo, né? De forma que a exointeligência, nós acreditamos que não, essa é uma perspectiva bem da psicoterapia arquetípica, né, uma das vertentes da psicoterapia junguiana. Nós acreditamos que não é só o ser humano que tem inteligência. Os animais têm inteligência, as árvores têm alma, o ser humano não é único, né, nessa consolidação, né? Ou seja, não é só o ser humano que tem vida, que tem existência. E nós temos uma prática que vem, né, ou seja, todo o processo de trabalho que envolve a psicoterapia integrativa, ela atua nessas dimensões, né, de funcionamento psíquico, de forma que nós atuamos tanto nas estruturas do consciente quanto nas estruturas do inconsciente, com métodos de avaliação e diagnóstico vinculado a processos de intervenção, né, fazendo uma síntese entre avaliação e intervenção de maneira bem executada, de maneira bem feita, de maneira bem elaborada, bem estruturada. Fazendo um trabalho nas matrizes de identidade, nos vários selves que as pessoas têm, né, que cada cliente vem, o núcleo do eu, ou seja, o que sou eu, a concepção que a pessoa tem de corpo, profissional, espiritual, né, familiar, isso tudo é muito bem apresentado. Já deu para ver que nós temos material para trabalhar com a pessoa por muito mais tempo e nós conseguimos oferecer oportunidades de crescimento e de mudança muito mais para os nossos clientes, porque nós temos um repertório de atuação que o cliente não cansa. Você vai ter uma sessão que é mais voltada para a avaliação, para o diagnóstico, para o entendimento das estruturas de personalidade, uma outra ação que é mais voltada para as emoções, para o desenvolvimento de um padrão emocional mais alegre, mais feliz, mais desbloqueado. Sessões que estão mais voltadas para a criatividade, para a profissão, então são sessões mais ativas. O momento que a gente vai trabalhar o sonho, vamos fazer trabalho com associação livre, a pessoa vai estar no momento onde ela vai estar fazendo isso. Claro que a base da psicoterapia ela é bem psicodinâmica, então é muito voltada para a psicoterapia profunda, de base psicanalítica, de base psicodinâmica, onde a pessoa vai estar trazendo elementos, trazendo sua história de vida, trazendo seus sonhos. Então, com base nisso, nós temos toda a metodologia, né, e de trabalho de atuação. De forma que os pacientes eles crescem com muita velocidade. O foco da psicoterapia integrativa é no processo de ciclo de vida. A pessoa chega, né, aqui na psicoterapia, normalmente em crise, tá? Normalmente a pessoa chega numa crise, tá? Repare que aqui é a zona de crise, aqui é a zona de estabilidade, essa parte azul, e aqui é a zona de evolução. Então a pessoa chega aqui em crise, porque a vida dela, de alguma maneira, o que ela vinha praticando na vida dela não funciona, e ela procura um psicoterapeuta. E essa crise vai ser o ponto de virada para que ela consiga produzir, né, vamos dizer assim, o seu processo de mudança.
Então, o primeiro momento de uma psicoterapia integrativa é tirar, é melhorar, é atuar na crise. É trabalhar nessa primeira etapa com a crise, com os processos, com o sofrimento, com o luto. A partir do momento que esse processo ele vai enriquecendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai atuando de maneira mais ampla, a pessoa vai entrando numa zona de estabilidade, né? Primeiro, muitas vezes tem um pouquinho de recaída, faz parte, porque você vai mexer em processos que, né, são cruciais para, né, o aprendizado de uma nova etapa, de um novo modelo de crescimento. Essa fase de estabilidade, ela se inicia muito rapidamente, né, na segunda etapa do processo de psicoterapia, a pessoa vai aprender a ficar bem, ficar estável, ficar bem estruturado. Depois, no segundo momento, a pessoa vai passar desse momento de estabilidade para a etapa de evolução. E aqui é que a psicoterapia ela se torna bastante interessante. A partir a primeira etapa de crise acontece no primeiro mês, segundo mês de psicoterapia, para alguns pacientes 3 meses, para alguns pacientes 2, 3 sessões. Cada um vai ter a sua. Né, às vezes demora um pouco mais, tem paciente um pouco mais demorado, que a crise está mais grave e ele está mais assentado num padrão de vida mais disfuncional. Quando o processo psicoterapêutico começa, a pessoa, de certa maneira, entra em crise e consegue resolver os processos de crise, ele entra numa fase de estabilidade, numa fase produtiva, de colaboração, de consolidação, de novos clientes, de nova organização, e ele vai na outra etapa, na terceira etapa, desenvolver uma evolução. Ou seja, ele vai evoluir. Ele vai crescer, não só estar estável, resolver os conflitos, mas ele vai crescer, ele vai ser convidado a se transformar numa pessoa melhor, com mais abertura, com mais liberdade, com a sexualidade mais bem desenvolvida, trabalhando de maneira mais integrada, com as suas crenças, com propósito. E ele entra numa etapa evolutiva. De forma geral, média, a etapa de crise dura de 3 a 6 meses, desenvolvimento do processo de aprendizado de 6 meses a 1 ano e meio, e no primeiro ano de psicoterapia integrativa ele entra numa etapa evolutiva, que aí sim toda a psicoterapia funciona, ele voltando para ver processos, entendendo novas configurações, crescendo em processos profissionais, se desenvolvendo na parte sistêmica, dinâmica, em todas as atmosferas da sua personalidade e no seu know-how. Tá? Tá aqui a bibliografia da nossa aula de hoje. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Lembrando que essa aula é uma aula uma aula introdutória, uma aula onde eu apresento a parte dinâmica. Existe muita coisa para ser apresentada nessa parte dinâmica, como é que funciona, como é que é, quais são os detalhes, né? São muitos, né? A gente sabe que os detalhes é que fazem com que a nossa prática ela fique consistente. Aqui está o meu e-mail, prof.henriquemoraes@gmail.com. Um prazer enorme estar aqui com vocês. As pessoas que quiserem entrar em contato podem me passar e-mail. Nós temos um grupo de Telegram, tá? As pessoas que assim como o canal, o grupo do Telegram é livre. As pessoas que quiserem participar podem. Lá eu também coloco um conjunto de materiais. Constantemente eu estou colocando um conjunto de materiais. Então as pessoas que quiserem virem discutir com a gente, né? Aqui embaixo no link do canal eu vou estar colocando o nosso canal do Telegram. Então acessem, venham fazer parte desse grupo de formação, desse grupo de desenvolvimento, para nós que amamos a psicoterapia integrativa, nós amamos desenvolver, nós amamos ver o crescimento das pessoas. Para a gente que tem isso como propósito, vamos bater esse papo, vamos estabelecer esses elos de ligação para que a gente possa crescer e se desenvolver. Sejam muito bem-vindos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.